A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma leitura da Palavra de Deus. Vamos estar falando hoje sobre a leitura da Palavra de Deus tirada do livro de Daniel. Hoje o nosso tema da nossa leitura de hoje será Daniel na cova dos leões. Vamos retirar essa linda palavra, tirada do livro de Daniel, capítulo 6, do versículo 1. Vamos ler até o versículo 28. Tudo bem, meus amados irmãos? Eu vou estar lendo e vou tentar explicar um pouco sobre a leitura para você. Você que está do outro lado do YouTube, você também que já é meu inscrito no nosso canal Minuto com Jesus, tá bom? Então nos acompanhe aqui junto, se você tiver sua Bíblia aí na mão também. Pega a sua palavra de Deus e vamos ler todos nós juntos, tá bom? Vamos lá. Daniel na cova dos leões. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Até aqui o versículo 4 de Daniel 6, eu vou estar explicando um pouquinho, vamos estar aqui compartilhando juntinho com vocês, que você, como todos nós irmãos, percebemos aqui, os sátrapas, lá naquela época, né, na época de Daniel, sabemos que Daniel era um homem temente a Deus, um homem fiel, né, um homem que sempre prestava culto, louvores ao nosso Senhor Jesus Cristo, nunca prestava culto a deuses, a estátuas, a monumentos, né, daquela época, mas sim a nosso Senhor Jesus Cristo, a nosso Deus. Esses sátrapas, eles tentavam achar a acusação contra Daniel para o rei Dário, né, naquela época que reinava. Eles queriam de qualquer maneira julgar, né, qualquer maneira achar algo ali que pudesse condenar Daniel, mas Daniel era um homem perseverante, um homem fiel, um homem de Deus, um homem que realmente prestava culto ao nosso Deus maravilhoso. Vamos continuar a nossa leitura. No versículo 5 diz: Disseram, pois, estes homens: Nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Quer dizer o que, meus irmãos? Que eles procuravam, né? Queriam procurar qualquer erro ali que Daniel tivesse vindo a cumprir, mas Daniel era um homem temente a Deus, né, e eles não achavam culpa nenhuma em Daniel. E então, esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: Ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Quer dizer o que, meus amados irmãos? Aqui nós entendemos, né, que ele quis dizer que todas as pessoas naquela época do rei Dário deveriam se prostrar diante dele, né, diante de Dário. Eles estavam armando ali um decreto, né, uma lei ali para que todas as pessoas se prostrassem diante de Dário, né, do rei Dário, né, e que todos aqueles que se omitissem a se prostrar, a adorar o rei, iriam ser jogados na cova dos leões para ser comidos comidos pelos leões, né, naquela época. E agora no versículo 8 diz: Agora pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. No versículo 9: Por esta causa o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Então aí o rei Dário, né, como vocês percebem, o rei Dário assinou esse decreto,
assinou esse interdito aí. No versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Como vocês podem ver, Daniel sempre foi um homem fiel a Deus, sempre foi um homem perseverante a Deus. No versículo 12. Se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Os sátrapas estavam perguntando ao rei Dário, né? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. No versículo 13. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Que dizer o quê? Que Daniel não se submeteu a isso, a que rei Dário, a que os sátrapas fizeram essa vigoração em vigor. Ele não se deixava levar, não se deixava corromper, mas sim, ele sempre era perseverante ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus maravilhoso. Tendo o rei ouvido estas coisas, no versículo 14, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo: livrai a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. No versículo 16, então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Então aí o rei, ele já pede para que traga Daniel para ser lançado na cova dos leões, para ser devorado pelos leões ferozes. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou ao rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. O rei Dário estava tão aflito, ele não conseguia nem dormir. Por quê? Porque ele estava condenando um inocente, uma pessoa que nada tinha, né, feito, e ele tinha condenado a ser comido pelos leões. Então o rei Dário, ele não conseguiu nem sequer dormir, tá? Ele nem conseguiu sequer dormir. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel, com voz triste, disse: o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Ele perguntou a Daniel, ele gritou lá na cova dos leões, na boca da cova dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crerá no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderam deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Quer dizer o quê? Que aqui nessa parte, né, eles foram, esses sátrapas, tanto ele como suas mulheres e seus filhos, foram jogados na cova dos leões para que os leões os devorassem, né? Eles mesmo antes de chegar no fundo da cova, os leões já tinham esmigalhado todos os seus ossos, né? Aqui a palavra de Deus está falando assim: então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra,
paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Círio, o persa. Amém? Meus irmãos, então essa palavra é uma palavra abençoada, maravilhosa, tirada do livro de Daniel. Daniel era um homem temente a Deus, isso é que Deus pede também a nós, que possamos ser tementes a Ele, tá? Não tá adorando estátua, adorando algo que, outras coisas que não seja Ele, nosso Senhor, nosso Deus, tá? Esse sim é o Deus verdadeiro, Deus vivo que nós devemos adorar, tá? E sempre prestarmos culto a Ele, tá? Em nossas vidas. Eu vou aqui nesse momento também fazer uma oração para que todos vocês possam acompanhar junto comigo também essa oração, a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Eu peço, agradeço a toda a atenção de todos vocês, que possa vocês compartilhar esse vídeo para mais pessoas, para que possamos chegar com a palavra de Deus a muitas e muitas pessoas aqui dentro da plataforma, seus amigos, seus grupos sociais, suas redes sociais. Eu peço a Deus que Deus abençoe cada um de vocês e fique todo na paz e na luz do nosso Senhor Jesus Cristo e até nosso próximo vídeo.